Muito boa tarde a todos, quem nos acompanha pela TV, internet ou rádio, aqui no plenário também. Hoje eu trouxe uma coisa que todo mundo conhece, mas que é a carteira de trabalho, né, que a gente vai falar um pouquinho, sobre isso, e eu quero mostrar que a minha também já foi usada, a minha carteira de trabalho. Eu já trabalhei também com ela, já usei a carteira de trabalho para o trabalho. E por que eu vou deixar a carteira de trabalho aqui? Porque nós vamos falar de dívidas da prefeitura, e o quanto os cargos comissionados precisam ser exonerados o mais urgente possível para pagar essas dívidas da prefeitura. A dívida da prefeitura hoje está em torno, a longo prazo, de 500 milhões de reais, dívida vencida. Dívida vencida é aquela que precisa ser paga urgentemente, 420 milhões de reais. Então, ao total, 920 milhões de reais é a dívida da prefeitura nesse caso. Para Paraty, somente para Paraty, a prefeitura deve mais de 10 milhões de reais. E aquele imposto aqui, que foi aprovado nessa casa, que eu votei contra, do ITBI, não foi repassado nada para Paraty até agora. Então, também, nós não sabemos o porquê, mas não foi repassado. Então, nosso pedido aqui para o prefeito, de exonerar os cargos comissionados, por quê? O que ele já fez até agora, desde o dia 7 de outubro, um dia após as eleições? Ele tirou alguns radares da cidade, para deixar para o próximo prefeito colocar de volta e falar, olha, foi o prefeito que colocou, e retirou as horas extras dos servidores. Retirando as horas extras dos servidores, que são cerca de 7 mil, a saúde, a educação e o DAI estão sofrendo assustadoramente. Eu vou fazer questão de ler o porquê. Algumas crianças estão ficando sem aula, as filas da saúde aumentaram assustadoramente, porque os nossos servidores não têm como fazer suas horas extras para usar de cargos que deveriam existir para atender a população e que hoje não existem, e também no DAI as demandas estão acumulando e não estão conseguindo fazer todas as demandas diariamente que a população precisa. Então, por exemplo, vamos ver aqui uma professora que entrou em contato com a gente e disse o seguinte, amigo, essa prefeitura está um caos. Depois que saiu os professores, não podem mais fazer hora extra, está um caos, pois temos muitas professoras que fazem devido à falta de professores. Sem autorização, teremos que dispensar alunos. Uma segunda professora, meu Deus, Rafael, a diretora vai ter que começar a mandar as crianças embora, porque não tem professor. De prefeito, porque eu não vou falar o palavrão aqui que ela falou. Na saúde, por exemplo, me mandou uma pessoa, uma mensagem às 13 horas, na UPA da Vila, dizendo o seguinte, meu esposo está com suspeita de Covid, está desde as 9 horas esperando para fazer um teste. Ele foi ontem e esperou por várias horas e desistiu. E hoje também está muito difícil. Servidores do DAI reclamaram para a gente de comida azeda lá no DAI, coisa que eu já pedi para a superintendente do DAI verificar, e ela falou que já verificou, e foi um caso em específico, mas nós também salientamos essa informação. Então, o povo e os funcionários estão sofrendo com essa redução das horas extras. As crianças ficando sem aula, as pessoas na saúde entrando em filas gigantes, entrando em horas gigantes de espera em todas as UPAs e nos postos de saúde, e no DAI, principalmente, as demandas se acumulando. Então, vão passar aí 2 meses, quase 3 meses de demandas acumuladas no DAI, porque não tem quem sai para fazer hora extra, principalmente nos horários não habituais. Então, a gente pede que o prefeito também, além de fazer todos esses cortes, porque ele disse muito bem, o que chegou aos nossos ouvidos, que não se gasta mais nenhum parafuso desde 7 de outubro até dia 31 de dezembro, para economizar esses 920 milhões de dívidas que a prefeitura tem. A pergunta que fica também é, os nossos servidores receberão o 13º salário? Parece que a primeira parcela já foi paga, mas fica a pergunta, se vão receber com uma dívida de 420 milhões vencida, essa dívida vencida já precisaria ter sido paga, se vai ter grana, se vai ter verba para pagar o 13º que falta ainda dos nossos servidores. E respondendo na semana passada, que usaram essa tribuna aqui para falar, vereador, por que não faz, por que não volta o IPTU dos mortos? Aí o outro falou, por que não volta o ITBI, a votação do ITBI? Rapidamente eu vou falar, estão chamando a nossa população de palhaça, é o mínimo, porque sobem aqui nessa tribuna, divulgam sobre o projeto, agora chamaram de IPTU dos mortos. Engraçado que antes era a taxa do cemitério, aí nessa tribuna falaram IPTU dos mortos. Sobem aqui nessa tribuna
para defender o imposto. Essa casa, a maioria, vota o imposto, vota o IPTU dos mortos, vota o ITBI, aí sobe aqui e vai falar, vereador, faz um requerimento aí para ver se não tira. Somente, aqui explicando, o prefeito não pode abrir mão de receita. Então, o prefeito não podendo abrir mão de receita criada nessa casa... Segura meu tempo, por favor. Vamos recompor um minuto para o vereador, por favor. Muito obrigado. Não, eu falei que chamar a população de palhaça, porque vocês aqui votaram a favor e ainda subiram nessa tribuna, faltou um minuto, subiram aqui nessa tribuna para defender o projeto e votaram a favor. É isso que eu disse, que é chamar a população de palhaço. Tá? Eu não disse que vocês são palhaços, eu falei que é chamar a população de palhaça. É diferente a frase, muito diferente. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, claro que eu vou conversar com o Lapena, principalmente para tentar reduzir essa taxa, se não zerar a taxa, mas o que nós entendemos aqui na Câmara Municipal é que o prefeito não pode abrir mão de receita criada. A receita que foi criada aqui nessa casa, os impostos que foram criados por vocês, pela maioria, não por vocês, pela maioria aqui, e que eu votei contra todos eles, não podem ser simplesmente, o prefeito vai lá e abre mão dessas receitas. Então, vamos conversar sim com o prefeito, se é possível reduzir, porque eu mesmo sou um dos críticos que sempre falo que o IPTU dos mortos está mais caro que o IPTU das casas. Então, tem que ser revisto, sim. Ao meu ver, tem que ser revisto. Mas como que acabou de criar o ITBI, por exemplo, foi mais 50%, aí fala assim, ô vereador, tira o ITBI aí. Como assim? Essa mesma pessoa usou, eu até marquei aqui os nomes, e agora eu não estou... Achei agora. Essa mesma pessoa também usou essa tribuna aqui para falar assim, fica trocando de partido, que não sei o quê, fica trocando de partido. Qual que é o problema de trocar de partido? Até marquei os nomes aqui dos vereadores aqui que trocaram de partido nessa legislatura. A Luna, o Garrido, o Marquese, eu, Lucas, Clemente, Hel, Carlão, Lineu, todos trocaram de partido. E qual é o problema disso, se a lei deixa? A pessoa usa disso aqui nessa tribuna como se fosse algo errado, como se fosse algo que eu fiz, trocar de partido, por causa de algo que a pessoa não sabe justificar, porque ela mesma, infelizmente, nem vou falar o que eu acho aqui, porque senão eu vou para a comissão de ética. Mas é isso, muito obrigado. Então, que o prefeito tenha consciência, coloque a mão na consciência, e que essa carteira de trabalho aqui seja usada pelos cargos comissionados que estão aí na prefeitura, que são muitos, e que economizaria muita grana até o fim do ano, se esses cargos forem exonerados para pagar as dívidas da prefeitura, que são muitas. Muito obrigado, boa tarde, que Deus abençoe.